Eu sou Jussara Marçal e você está ouvindo Por Trás do Disco no podcast Vamos Falar sobre Música. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak. Eu sou o Renan Guerra. E no programa de hoje a gente recebe ela, a gente não tem nem roupa para conversar com ela, que é muito chique. Jussara Marçal, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bom com você, gente? Tudo ótimo. Ótimo. Depois de cantar sobre a morte em Encarnado de 2014, Jussara Marçal está de volta com um novo trabalho em carreira solo, Delta Estácio Blues. Com produção de Kiko Dinucci, parceiro de banda no Metá Metá, o registro de essência plural transita por entre ritmos, flerta com a música eletrônica e se abre para colaborações com Tulipa Ruiz, Siba, Fernando Catatal, Rodrigo Ogi e outros nomes importantes da música brasileira. Jussara, no Encarnado, você se cercou de colaboradores incríveis para montar o repertório que você desenvolveu dentro do disco e você amarra muitas dessas canções com base na temática, que é essa temática da morte. Com o disco novo, eu queria entender o que aproxima essas canções que também são bem diversas, com colaboradores também diversos, o que é a história por trás desse álbum novo, o conceito que você busca desenvolver com ele. Olha, Kleber, eu acho que falando tanto do Encarnado como do Delta Estácio Blues, eu acho que primeiro o modo como eu trabalho é sempre muito coletivo, né? É sempre a partir de encontros, parceiros, parceiras, pessoas que eu vou encontrando, né, na vida, assim, na vida de música. E Encarnado foi isso. Eu estava muito próxima ali do pessoal do Passo Torto e me inspirou muito, me deu vontade de fazer um disco em que a sonoridade básica fosse aquela das guitarras do Kiko Dinucci e do Rodrigo Campos, né? Mas não tinha nada, isso que se percebeu depois, que era um mote muito central do disco, que era o falar da morte, não foi algo que eu defini, que eu construí a partir disso, né? Foi natural. Isso foi algo que a gente percebeu depois, né? Foi todo um processo de elaboração dos arranjos a partir de músicas que iam surgindo ali do repertório de coisas que eu sempre quis cantar ou que apareceram na hora para eu cantar. A música que abre o disco do Rodrigo, por exemplo, foi uma música que ele me apresentou assim, quando a gente começou a ensaiar para o disco. Então, tinha essas coisas, tanto disco, músicas mais antigas, né, Itamar, que eu já queria, como outras coisas que foram surgindo ali no fazer do disco. Sim. E no caso do Delta Estácio Blues, o processo se definiu primeiro pela parceria com o Kiko Dinucci, né? A gente começou junto desde o primeiro clicar no botão para dar o início do disco. Foi sempre... Desculpa te interromper, mas claro. quando foi que começou? Só pra gente ter uma noção de tempo, porque o Encarnado saiu em 2014, o Delta Estácio Blues saiu agora. Quando que começou a gravação desse álbum novo? O processo de construção dele começou em 2017, agosto de 2017. Tem exatos 4 anos, exatamente. Mas ele era um disco que desde o início a gente sabia, né, isso que eu estava falando, eu e o Kiko, desde o início a gente sabia que ia ser um processo longo, porque a gente se dispôs a produzir o disco a partir desses elementos que a gente mesmo tinha que entender como é que ia funcionar no fazer ali do disco, né? Pegar sample, pegar riffs soltos, pegar ruído, pegar ambiência e a partir disso construir as bases que só a partir daí fariam surgir as canções, né? Então era todo um processo que a gente não tinha ideia de como as coisas iam andar, se ia ser rápido, mas de cara parecia que era um negócio a longo prazo. Sim. Por conta do jeito que a gente tinha a ideia de fazer para
para construir a base, e também porque ele estava sendo feito em momentos que tanto eu como o Kiko, com os trabalhos pessoais, com o Metametá, a gente estava muito envolvido em muita coisa, né? Então era um disco que a gente ia fazendo nas brechas de tempo, né? Então tinha lá um dia livre, a gente se juntava, até porque a gente é vizinho, aqui é fácil fazer isso. Legal. Vocês são vizinhos de prédio, é isso? Exatamente. Legal. Aí é só falar, desce aí ou sobe aí, que já tá tudo. E como que foi pra você, no sentido de... Esse é um disco que eu sinto que tem uma participação muito maior sua, no sentido, desde a coleta dos samples que você contou agora, até na própria processo de composição de letras e tudo mais dentro de estúdio, o que difere dos outros trabalhos pra isso? Como que foi esse processo pra você, assim? Então, acho que o fato dele ser assim, né, todo construído muito paulatinamente, e eu sempre junto do Kiko de produtor musical, isso foi me dando ferramentas para mexer em todas as etapas, né? Desde essa inicial de construção das bases, vários samples sou eu que coloquei, ou eu que recolhi, coisas que eu toquei durante o processo, e daí a sequência é meio natural até, né? Então, você tá ali fazendo, você imagina uma melodia, e aí aquela melodia já fica, e a partir de uma melodia que o Kiko faz, eu ponho uma letra, ou a gente mandou uma letra pro Negro Léo fazer, e aí o Negro Léo devolveu, a gente mexeu em coisas, eu mexi em coisas da letra, então era tudo muito orgânico, compartilhado, né? E tudo muito mexendo em todas as etapas da construção do disco. Sim. Acho que dá pra dizer isso. Essa relação que você tem com a música eletrônica, que fica muito ressaltada dentro do disco, como que é pra você esse universo de... Porque você vem de uma sonoridade muito orgânica, você fez poucos meses antes da pandemia uma apresentação acústica totalmente desplugada do Encarnado. Como que é pra você entrar nesse universo sintético de batida? Eu até brinquei quando eu postei do seu disco que chegou a rainha do trap. Do trap, a gente riu muito com isso. Então eu achei muito engraçado, assim, você brincar com... Você que tem uma voz muito potente, brincando com autotune e com umas coisas que são totalmente o oposto desse outro universo onde você estava bastante imersa, né? Uhum. Então, Kleber, mas na verdade eu acho que esse mexer nos botões, nos efeitos, nos pedais já estava vindo. Sim. O show que eu fiz com o Kiko e a Thaís Nicodemo, com o repertório da Brigitte Fontaine, já é um show que eu uso. Eu uso sintetizadores, ele já uso esse pedal que eu usei muito nesse disco, que é o Voice Touch, que ele é um pedal digital para voz que dá assim, um universo gigante de possibilidades. Até tem a brincadeira com o oitavador que tá gerando muita... Quando chegar a faixa eu vou falar sobre isso. Mas é isso, o que talvez defina seja o gosto que eu tenho por explorar possibilidades de uso da voz. Então, então isso se dá no universo absolutamente acústico, como foi esse Encarnado que você falou, no centro da Terra, as pessoas, a plateia no palco, era... Né? Então... Eu vi esse show, foi o último show que eu vi antes de começar a pandemia. Foi eu tava um negócio... assim na primeira fileira, foi um negócio surreal. Muito especial, né? Porque e eu saí dizendo pra todo mundo ir ver. E aí na semana seguinte a pandemia começou. Eu falei assim, ninguém vai poder ver de novo o que eu vi, gente. E a gente ficou também muito chateado, assim, porque eram muitas possibilidades que surgiam ali. Aquele era um primeiro e a gente tinha ideia de chamar pessoas para participar. Ia ser uma festa, assim, de possibilidades de experimentação dentro do repertório, né? Mas aí a pandemia fechou tudo. Mas, ao mesmo tempo, o uso desses elementos eletrônicos já estava no show da Brigitte. Ele está muito presente num show que eu fiz durante a pandemia, que eu fiz um show que eu chamei Solo Memo, que era só eu, assim, em casa, mexendo com as coisas que eu tinha em casa, né? Então, como não dava para sair para fazer show, eu inventei de fazer um show só de voz, mas aí para
trazer alguma interessância, digamos assim, eu resolvi colocar na roda coisas que eu poderia tocar de uma maneira simples que fosse, mas que já desse algum elemento de, né, sonoro, assim, que desse um outro colorido. E aí eu usei a SP440, eu usei os synths, aí toquei piano, fiz várias coisas assim, com essas possibilidades tanto acústicas como eletrônicas, né? Então, na verdade, as coisas, elas caminham meio juntas, assim, sabe? E eu acho que o que talvez defina seja esse gosto por experimentar mesmo possibilidades de timbre, e eu acho que isso é a característica principal do Delta Estácio Blues, tanto o desejo meu como do Kiko de experimentar outros timbres, para além do timbre da minha voz, para além do timbre da guitarra dele, do timbre das coisas que a gente já tocava e assim por diante. Nesse processo de experimentação de sons ao lado do Kiko, vocês fizeram muitas captações de áudios, de ruídos, de samples, meio que uma coleta mesmo experimental. Eu queria entender um pouco mais como foi esse processo, se vocês se comunicavam, se trocavam, iam gravando, iam ouvindo juntos, iam construindo essas sonoridades. Sim, era uma coisa de obsessão por gravar tudo que surgisse de som. O passarinho tocou ali na árvore. Nossa, esse passarinho tem um som interessante. Vamos gravar o passarinho. Era nesse nível, assim. Você ia fazendo direto no celular ou pegava com o microfone? De todo jeito. Eu gravava no celular e no celular passava pro live. Aí coisas de disco, né, de vinil, que eu tirava um dia aqui, ficava baixando um monte de coisa de som de disco. Cacos mesmo, né? Sim. Trecho de um baixo, pegava uma percussão interessante. E foi a partir daí que tudo surgiu, mas muito era uma ideia de como se você fosse num mercado assim e trouxesse um monte de coisa para casa e aí só ali que você, bom, agora o que eu vou cozinhar com isso tudo que eu trouxe aqui, sabe? Não tinha nada determinado, tinha um monte de coisa e aí na hora de sentar para fazer a música a gente ia lembrando, tem aquele som lá, talvez isso encaixe, a gente ia experimentando possibilidades, nossa, encaixou, ou não encaixou, vamos tentar aquele outro, era assim, bem de construção tijolinho por tijolinho mesmo. Do momento que você falou que foi tudo muito orgânico, mas do momento que vocês entraram em estúdio pela primeira vez, ou você se comunicou com o Kiko pela primeira vez para produzir esse disco, para o resultado final, você acha que mudou muito ou preserva um pouco dessa essência original? Eu acho que preserva, eu acho que o que mudou foi a nossa desenvoltura na construção dessas bases. Assim, tem algumas que já entraram, das primeiras coisas que a gente fez e se mantiveram até o disco. Outras que a gente ouve agora e fala, nossa, não tinha nada a ver aquilo ali. Né? De começar, de não ter ainda os encaixes assim azeitados, sabe? À medida que você vai fazendo, você vai entendendo até assim, do Kiko entender melhor como as possibilidades dentro do live e até coisas da gente entender como a base flui melhor a partir de que estruturas básicas isso funciona de um jeito mais envolvente, torna a coisa mais dinâmica, assim, né? Foi muito de aprender mesmo a fazer. Eu acho que o que definiu muito, assim, foi isso de ir construindo muitas, né, e depurando a partir daquilo que estava sendo construído. Então, várias que começaram de um jeito, de repente a gente tirava uma parte dela e a gente percebia que aquilo fazia ela funcionar melhor. E mesmo a do Léo mesmo foi uma que a gente fez com uma terceira parte, que depois a gente percebeu que essa terceira parte não precisava, coisa de realmente ir ouvindo e percebendo o que vibrava mais, né? O que dava mais consistência, assim, para a historinha que estava sendo contada ali com aquela canção. Vamos pro faixa a faixa, então? Bora!
Começar aqui com o Vi de Relance a Coroa, uma composição de Siba, e aqui já traz um aspecto que eu acho muito curioso dentro do seu álbum inteiro, é o quanto você consegue preservar a sua identidade, a sua voz, a identidade de Jussara Marçal, mas eu consigo muito visualizar o Siba cantando essa música, assim. Queria que você falasse sobre essa música que abre o disco e que já joga a gente pra dentro dele de um jeito fenomenal, com o sintetizador é o Cadu Tenório tocando o sintetizador na abertura, então, por favor, fique à vontade pra falar desse espetáculo de música. Ela é um espetáculo mesmo, né? É muito linda. O Siba... ela é ao contrário, né? É uma música que já veio pronta, a canção já veio pronta, ele mandou ela pra gente e a gente pensou no arranjo depois. Ao contrário das outras, que a base é que fez surgir a canção. Aí não, aí foi o oposto. E logo que ele mandou, até pelo premente da hora, porque ele mandou em cima da hora de eu gravar, é bom que se diga isso. Aí... eu tive imediatamente a ideia de chamar o Cadu, porque era uma coisa que daria um colorido diferente para a canção. Eu queria muito juntar o Cadu e o Siba, porque o Siba já tinha falado muitas vezes para mim que adorava o trabalho do Cadu, então achei que era uma oportunidade muito legal. E essa possibilidade de trazer uma outra roupa ali para aquele maracatu que ele tinha trazido pra gente, né? Aquela canção tão do universo ali da Mata Norte, né? Então Sim. Foi essa junção eu achei muito interessante. E acho que o que você fala da minha voz encarnando algo de Siba, eu acho que quando eu vou cantar, né? Ou eu vou cantar Siba, ou eu vou cantar Tulipa, eu sempre busco, vou cantar o Gi, eu sempre busco me identificar com esse artista ali que eu tô, né, de certa forma, homenageando quando eu canto, né? Então acho que por isso que talvez você perceba aí a presença dele, porque de verdade ele tá. Perfeito, encarnou. Maravilha. Vamos então para a faixa de número 2, que é Sem Cais, que tem a composição que a gente já comentou aqui do Negro Léo, e mais você e o Kiko Dinucci. Eu queria que você contasse um pouco como foi esse processo que você falou, que foi meio de construção, né, de troca. Isso. Então, essa base, por exemplo, foi uma que já rolou desde o início, assim. E a gente fez a melodia, né, eu e o Kiko, e ela tinha esse caráter mais frenético, assim, que eu achei que tinha a ver com o Negro Léo. E aí a gente chamou, o Léo até ficou meio assim, nossa, mas eu não costumo fazer letra e tal. Eu falei, mas faz essa aí que vai dar certo. e encaixou muito, né, ele fez uma letra espetacular, assim, né, então foi muito... Eu achei curioso como elas duas dialogam com esse aspecto de redes sociais e dessa realidade falseada na mesma semana que o Caetano lança o Anjos Tronchos, assim. Então, esse sentimento desse olhar para as redes sociais, ele tá circulando pela cabeça de todo mundo, assim. Achei muito interessante. Eu acho que sim. E o Léo tem um olhar muito agudo, né, para contemporaneidade. Ele tem um jeito de falar, de refletir sobre isso que é sempre muito forte, né? Então, eu acho que isso tá presente aí, né? Esse mar de informação que a gente vive tão disperso e meio sem cais, justamente. Sim, perfeito. Jussara, Delta Estácio Blues, composição do Rodrigo Campos. Ele postou um texto muito bonito, contextualizando um pouco. Vou pedir para as pessoas que visitem o Instagram da Jussara, onde ela postou hoje isso. Mas se você puder contar um pouco dessa história, por que você escolheu essa música para representar o disco de maneira geral? Como que foi seu envolvimento com ela? Então, quando o Rodrigo mandou a canção, né, a partir da base que a gente tinha feito, eu achei muito genial, né, essa junção, esse encontro fantástico entre o Robert Johnson e os malandros do Estácio, né. Mas de cara não foi uma coisa que eu pensei que seria o nome do disco. Demorou, na verdade. Foi muito, assim, muito próximo aí do lançamento que eu cheguei a
a conclusão que essa era a música que mais sintetizava, assim, esse era o nome que mais sintetizava o disco como um todo, né? E eu acho que é por conta disso, desse cruzamento que ele propõe, né? De uma música lá dos Estados Unidos, que é uma coisa que está muito presente nas coisas que a gente faz aqui, e com, né, Ismael, Baiaco, esse povo do Estácio, que também eram os caras que estavam inventando um jeito de fazer música aqui, né? Então acho que esses dois rios de invenção, acho que dão assim muito à medida do que a gente estava buscando assim quando a gente fez o nosso disco, né? Então eu acho que por isso que eu senti que sintetizava, que daria não só nome para a música, mas para o disco inteiro por conta desses afluentes fortes, assim, que... O Rodrigo fala, ele cita a palavra provocação, que ele falou que, assim, quando te apresentou, que se gostou dessa provocação, e eu sinto que esse sentimento desse provocar, esse tensionar, esse até onde vai, tanto da sua voz quanto da poesia, ela acaba se repetindo em outros momentos ao longo do disco também, né? É, legal. Eu acho que tem sempre um desejo de instiga, né? De instigar, assim, né? Acho que essa é uma proposta que me agrada, assim. E quando eu ouço alguém que vai nesse caminho, isso me chama atenção, me encanta, né? Então eu curto. E o Rodrigo, nossa senhora, ele faz isso de uma maneira muito exemplar, assim, sou muito fã. Incrível. Maravilha. A gente chega à música de número 4, que é Ladra, uma composição da Tulipa Ruiz. E eu queria entender um pouco mais como é essa sua amizade, essa sua troca de trabalho com a Tulipa e qual é a relação entre vocês. A gente se encontra muito, né, de bastante tempo, assim, de eu participar, o Metametá participar do disco dela, a gente cantar junto em participações em outros shows, o som de improviso livre e spoken word do Rodrigo Brandão, a gente já participou de vários, né, então tem muito amor em jogo, assim, né, a gente já sou muito apaixonada por ela há bastante tempo, assim, né? E sempre essas possibilidades de criar juntos sempre estiveram latentes, de certa forma, né? E a gente já estava no processo do disco, eu e o Kiko, e um dia eu lembro que a gente estava voltando de um ensaio, e o Kiko e eu recebi um WhatsApp dela, assim, olha, fiz essa música aqui, achei que tinha a ver com você, vê aí o que você acha. Aí eu achei sensacional, a gente no dia seguinte já sentou na frente do computador e fomos pensar numa base, e aí essa igual a do Siba, foi uma canção que veio, né, completa, e aí a gente pensou num arranjo para ela, então foi isso, assim, ela já veio prontíssima, a gente só pensou num arranjo que dialogasse com a história do disco como um todo, né? Então... Eu me senti muito orgulhoso ouvindo ela, porque eu fui ouvir do disco de primeira, assim, inteirinho. Aí eu falei, essa música é da Tulipa Ruiz. E aí eu fui olhar os créditos e falei, era dela mesmo. Fiquei muito orgulhoso, assim. Ótimo. Vamos pra quinta faixa. E que escolha sensacional de você anunciar esse disco com essa faixa do Rodrigo G. É um rap de primeiríssima, assim, todo adaptado a um universo um pouco mais feminino do ponto de vista, principalmente quando a gente chega nessa citação aqui, o Bill aqui. Como que veio essa letra? E ela faz muito jus ao disco. É um crash, é uma pancada, a gente sente o peso da rima, do jeito que você impõe a sua voz. Sensacional. Conta um pouco pra gente, Jussara. Bom, a gente convidou, né, o Oji para fazer. Tinha uma coisa anterior, que até foi uma coisa que eu postei no Instagram também, que foi um encontro antes com o Rodrigo Brandão, justamente. Que foi alguém que ouviu a base e ficou apaixonado por ela e sonhou com coisas. Então, um dia ele veio aqui para ouvir as coisas e trouxe, né, o poema que ele tinha escrito, inspirado pela base que a gente tinha feito, e tinha essa coisa do crash, da colisão, do peso, do aço retorcido, já tinha essa ideia. Seu braço é uma arma que tem alto calibre, mas só que agora eu assino a sua eutanásia. A minha ira é um câncer que não te deixa livre. Meu punho colide com peso.
quando a gente convidou o Oji, a gente passou esse mote aí pra ele usar se desse vontade, se achasse que tinha a ver. E aí foi muito maravilhoso que, além dele usar de uma maneira muito precisa, né? As imagens são fortíssimas, ele ainda fez isso de um eu da canção ser um eu feminino, né? Sim. Então, na verdade, é uma mulher que fala desde o início que vai quebrar a cara do cidadão, mas isso só se revela lá no final, quando ela fala Beatrix Kiddo. Eu achei sensacional, né? E para gravar foi uma coisa de ficar... É sempre isso, né? De ouvir muito a pessoa que eu tô homenageando, de certa forma, quando eu canto, né? Então, ouvi muito a guia que ele tinha mandado da música, e fiquei pensando também, uma coisa que me inspirou para gravar a voz do jeito que ela sai aí, é que eu acho que essa base, ela tem uma pegada Beastie Boys, assim. Ela é bem pulsante, ela vai pra frente, assim, E aí eu fiquei imaginando que a voz que eu tivesse que fazer tinha que ter aquela pegada Beastie Boys também, meio exasperado, né? Tem uma coisa meio que você tá falando pra longe, assim, você tá falando pra alcançar alguém lá longe, assim, meio esse som do exaspero da voz. Não chega a ser um berro, né? Não é que nem o Encarnado, que chega o momento do grito mesmo. Aí é uma coisa... É uma voz exasperada ali, com raiva. E sabe o que eu acho muito curioso? Ao longo da última década, você circulou num monte de disco de rap. Você participou de trabalho do Emicida, você participou de trabalho do próprio Oji, você cantou ano passado com o Marcel D2, e aí você teve que você mesma lançar o seu rap, porque nunca tinha rolado. Não há mais o que fazer, né, Cleber? Tem que fazer. Bom, agora eu vou ter que fazer isso também. Perfeito. Eu acho que eu sou muito fã, né? Então eu sempre tive próxima por curtir muito. E aí acabavam me chamando para fazer o próprio Oji, né? Eu já fiz correspondente de guerra, refrão ele, né? Isso, já fiz refrão de música dele. A gente já cantou junto no rap que ele fez pro disco do Thiago França, e também no rap que ele fez pro disco do Kiko, no Rastilho, né? Então já tinha uma proximidade, assim, né? Então foi a coisa de me aventurar. De novo, é aquilo que eu falei no início, né? A coisa de experimentar possibilidades da voz. Então eu já tinha cantado um rap antes, que foi o Negro Drama, trechos do Negro Drama, dentro do universo da música vocal, que foi um arranjo que eu fiz quando eu cantava no Vesper Vocal, um grupo do qual eu fazia parte, né? Então eu escolhi trechos do Negro Drama e aí eu fazia esse rap, mas um assim feito especialmente pra mim foi nossa, que estreia, né? Ô sorte. O hip hop brasileiro que se cuide a partir de agora. Não, aí a rainha do trap. Não. A gente chega então à faixa de número 6, que é Baleia, que é uma composição sua do Kiko, junto com a Maria Beraldo. Exato. E eu queria entender como foi também esse construir conjunto. Essa é uma base que é uma das primeiras também que a gente fez, e eu amo essa base, essa coisa, esse grave gigante que abre, né, uma coisa meio épica, assim, você sente entrando num portal ou entrando num mar, né, que foi por onde a Maria Beraldo trouxe, né, a poesia da letra. Foi muito especial para mim a base, e logo que eu vi, eu pensei na Mia, justamente. Vou falar Mia, tá, gente? Que fica à vontade, já participou aqui do podcast também. Maria Beraldo, incrível. E eu lembro de ouvir muito o disco Kavala, eu fiquei apaixonada pelo Kavala, a gente ouvia pra caramba, assim, ouvia de saber a ordem das músicas. E aí, assim, né, além de instrumentista, compositora, canta lindamente. Então, já tinha participado de coisas do Quarta B também, né? Então, convidei para ela fazer, e foi uma música que demorou para ficar pronta, assim, de idas e vindas mesmo, dela fazer a gente fez a melodia, mandou para ela,
Aí ela fez a letra em cima da melodia. Quando voltou e eu comecei a cantar, eu percebi que tinha um problema na minha melodia. Eu achei que não estava funcionando a melodia. E aí devolvi para ela, propondo se ela de repente não queria fazer a melodia também, de usar o que já havia de letra ou não, de ir para outro caminho. E aí ela fez essa outra melodia com letra, numa estrutura. Eu cheguei a gravar, e aí depois de gravada eu ainda achei que não era aquilo. Olha só quantas voltas deu a música, né? E aí já estava quase desistindo dela entrar no disco. Ela ficou na berlinda assim por muito tempo. Ficou bem na berlinda, assim, não, acho que Baleia não vai entrar, porque tinha isso, eu achava que não estava resolvida ainda, né? Sim. E só que um dia foi bem uma coisa de estalo, né? Quer dizer, estalo, a gente fala que é um estalo, acender uma lâmpada, mas não é isso, é porque você fica ali com o negócio girando na cabeça e uma hora a coisa funciona, né? E foi isso, aí eu tive a ideia de pegar parte da melodia daquela vez anterior, coisas que a gente tinha feito, que eu tinha desencanado e falado para ela fazer outra. Eu peguei pedaços dessa e juntei com o que ela tinha feito, e aí deu a liga que eu precisava. Olha a misturinha do disco aí de novo, esses fragmentos. E aí eu gravei desse jeito, já gravei aqui nem voltei pro estúdio do Bruninho, a gente fez em casa mesmo, eu e o Kiko, no estúdio gambiarra dele. Regravou as vozes e essa que tá valendo. Perfeito. Maravilha. E La Femme Berbe, o Jussara, essa música francesa, que é uma interpretação, né? Sim, é um cover da Brigitte Fontaine, justamente desse show que eu falei pra vocês, né? Que eu cantei repertório da Brigitte de vários discos, né? Principalmente Sim. do disco Comme la Radio, mas outras coisas também entraram no show. E músicas... A própria Thaís participa dessa, não é? A Thaís Nicodemo toca nesse show e tocou no disco também. Então é uma música que ela tem uma força, assim, e além da força que a música só já possui, no show a gente fazia essa junção dela junto com o Oi Cats do Tantão, que era um momento muito legal do show. Então a gente resolveu trazer essa duplinha pro disco, porque aquilo que eu falei, né? A gente já estava nesse universo do eletrônico, nesse momento Sim. de fazer. Esse show a gente estreou em 2018. Então eu já estava nesse universo, então era um jeito de trazer isso que já estava ali sendo azeitado, né, desde antes pro disco que de certa forma reunia, né, toda essa inquietude em torno dessa sonoridade, assim. Então, como a rádio representa um pouco esse momento, e também o momento que eu estava ali em 2018 de experimentar possibilidades de canto que eu não tinha feito ainda. Então, eu escolhi fazer esse show por conta da sonoridade do Como Ela Radiou, principalmente, que é um disco incrível do ponto de vista da canção, assim, o que ela faz com a canção ali junto com Art Ensemble Chicago é sensacional. E a coisa de eu poder cantar em francês, que é uma outra experiência, né? Você cantar, né? Experimentar cantar em outra língua, tal. Tinha toda essa onda aí que acabou vindo pro disco. E aí, ela é rapper, ela é francesa, ela é Jussara Marçal, viu? Sem limites nesse disco. E você falou dessa sequência, né? Que aí no disco também vai se repetir, que é o Oi Cat com o Tantão e os Fitas. E eu queria entender, porque essa é tipo uma canção diferente no meio. Ela chega e meio que assusta inicialmente. Assim, que caminho nós vamos seguir a partir daqui, né? Isso é muito interessante. O final é uma fritação, né? Eu amo, mas na primeira vez que você ouve, quando você tá ouvindo, você toma um susto. E daí você fica, ok, pra onde a gente vai depois daqui? Eu queria entender como foi também essa troca com eles. Bom, quando essa música saiu, eu também fiquei muito fissurada no disco do Tantão, eu via direto, assim. E aí tive a vontade de cantar alguma desse disco, e essa Oi Cat era muito maravilhosa, né?
esse dado de um ser atormentado e ao mesmo tempo tem uma acidez, tem um humor, né? Tem tudo nessa canção, assim. Então eu queria trazer esse aspecto, assim, para a interpretação. E aí, justamente por isso, a brincadeira com o pedal, né? Sim. De brincar, de ser tantão, de experimentar numa outra região, e aí quando você põe o pedal, você experimenta outras possibilidades, né? Então tinha essa A brincadeira. primeira vez que eu ouvi, eu achei que era ele mesmo cantando. Então, mas o engraçado é que as pessoas estão achando que é a Jupe do bairro. Eu tô achando sensacional. Verdade. Muita gente fala, nossa, verdade. a Jupe. Não, gente, não é a Jupe, sou eu com o pedal. E aí agora a gente já tá... exatamente, já estamos arquitetando dá pra fazer de fazer um single esse com feat. várias pessoas cantando Oi Cat em outras versões. Já intimei a Jupe de participar de algum show para ela, né, vir a voz dela finalmente, já que tanta gente está ouvindo aí, para trazer de verdade a voz dela. Ô, Jussara, eu sou profundamente apaixonado pela obra do Fernando Catatal, e quando saiu o anúncio de que ele estaria no seu disco, essa foi a música que eu mais criei expectativa. E eu fiquei muito surpreso porque ela é uma música difícil, ela tem um desdobramento muito diferente daquilo que eu tava esperando, mas ela é muito surpreendente dentro desse universo do que ela propõe, dessas vozes fragmentadas, desses efeitos. Como que foi trabalhar com o Catatal, que é um cara que vem de uma pegada mais psicodélica, brega, anos 70, dentro desse universo totalmente torto do Delta Estácio Blues? Nossa, ele embarcou de um jeito maravilhoso no convite, assim. A gente ficou muito feliz. E olha, você achou ela meio difícil, você não sabe como ela era antes. Era muito diferente. Era muito diferente, muito mais cabeçuda. Ela era um maracatu em 5, era um negócio bem louco, assim. Só que ela tinha esse lance que é do universo do brega, né? Ela tem uma coisa, tem um ethos ali que tinha a ver com esse universo. E aí eu achei que teria a ver chamar o Catatal, e ele topou de cara, assim. E num primeiro momento, de novo, assim como foi com a Mia, num primeiro momento o pedido era para que ele fizesse só a letra. A gente já tinha feito uma melodia, e de novo aconteceu de voltar e eu achar que a letra que eu tinha, a música que eu tinha feito não era tão legal, não estava funcionando assim. E aí devolvemos para ele, tipo, olha, não curti, mas a segunda parte tá legal, mas a primeira acho que a gente vai tirar. Se você tiver alguma ideia para fazer outra coisa, manda ver. E aí não só ele teve ideia de fazer outra coisa, como ele fez um arranjo maravilhoso. Então ela tinha uma base toda densa, assim. E aí ele tirou tudo, né? Fez, né, uma brincadeira com baixos, né? Uma coisa bem com tambores, umas coisas muito no grave ali, brincando com essa sonoridade. A voz dele no grave também, né? Uma região que não é usual dele. Então o arranjo foi todo dele. A segunda parte da melodia é nossa, a letra dele, a primeira parte da melodia dele, então é uma mistura total. E aí a gente editou, mandou pro Godoy, e foi o Godoy que sugeriu o uso do autotune. E a gente achou sensacional, porque conversava total com a linguagem, assim, que me lembrou um tínhamos. pouco o que o Giovanni Cidreira fez no último disco dele, que também tem essa coisa de brincar com o autotune, com esses efeitos. Eu achei sensacional. Porque encaixa com a linguagem, né? A melodia, o jeito que ela é pensada ali tem a ver com esse universo. Aí, e casou muito, assim. Perfeito. Sensacional. Maravilha. A gente tá se encaminhando quase pra reta final já do disco. E aí a gente chega em Corpus Christi, que é uma composição sua do Kiko, ao lado do Douglas Germano. Isso. Eu queria entender um pouco, até um pouco como vocês definiram o que entra em cada parte do disco, como vocês montam ele. Porque as canções já são esse quebra-cabeça, e eu queria também entender como você pensa. Essa aqui vai mais pro final, essa vem mais pro começo. Nossa, eu ouvi Complicado. 500 mil vezes. Eu tinha uma página privada no SoundCloud, que eu subia as faixas todas e ficava mudando
de lugar, assim. Então essa vai pra primeira, essa vai pra última. Uma perguntinha extra, ô Jussara, quantas Diga. faixas você tinha? Porque a gente sabe que normalmente fecham mais faixas, depois você finaliza Sim. num bloco específico. Você tem uma noção de quantas você tinha finalizado? Olha, bases, a gente chegou a quase 30, acho que tinha umas 26 bases. Uhum. Mas músicas fechadas, a gente tem essas 11 mais 4 que a gente vai lançar depois. Vem o EP aí, gente. Tem o EP, exatamente. Com essas 4 que não entraram nessa historinha desse Legal. primeiro momento do disco. Então, Corpus Christi foi uma que... ela também ficou na berlinda por um bom tempo, assim. Colocava no começo, achava que não conversava bem com as músicas do começo, aí punha por último também, até que a gente achou esse lugar dela logo depois ali da viagem do Catatal. A gente achou que tinha a ver ali, aquele de entrar, até por tema e por sonoridade, né? Ela tem aquele começo dela com aquela bateria assim, mais jazzística, a gente achou que tinha a ver. E essa foi uma coisa, foi uma que a gente fez a melodia inteira, eu e Kiko, e aí mandamos pro Douglas fazer a letra. Então a letra é toda dele. A gente tinha até essa ideia aí de ser uma praia do litoral sul de São Paulo, assim, uma bossa nova que fala da praia do litoral sul de São Paulo. Ela é bem visual, né? Ela é bem descritiva, assim, né? Sim, ele já morou, né, no litoral sul, o Douglas Germano. Então ele tinha desenvoltura absoluta ali dos bairros todos, onde rola, né, quando desce o povo inteiro aqui de São Paulo lá pro litoral, ele tem a manha, né, de que acontece, dos movimentos que rolam. Então é bem essa a descrição desse movimento, né, do paulistano indo passar o feriado, né, na praia do litoral sul, assim, engarrafamento, um monte de gente, aquela coisa, né? Bem diferente do Leblon Sim. E para fechamento do disco, vocês trazem essa faixa que é mega contemplativa, sem letra, ela é totalmente instrumental, é fragmentada. E aí eu vi o Embé, eu pensei, putz, ela trouxe o Embé para colaborar com ela e não foi. Como é que é essa música? Por que você escolheu ela como encerramento? E a produção dela também, como que foi? Uhum. Que louco você falar fragmentada, porque eu não sinto ela fragmentada, não, sabe? Eu acho ela tão fluida, tão um momento assim mais lírico, talvez. Uhum. E logo que a gente fez, a gente tinha a ideia de que ela tinha cara de fechamento, assim. Eu sinto que ela vai pensando elementos do disco e colocando minimamente dentro ali, sabe? Então talvez por isso que me vem essa sensação de pequenas quebras, assim. Entendi. Porque são várias percussõezinhas, né, que formam a base, aquele som daquela voz masculina que dá um gritinho, assim, que a gente adorava aquilo, e acabou entrando, aquele é muito legal. E tem aquela guitarrinha tipo bombino que fica meio de base, assim, por toda a faixa, né, e aí a gente chamou... Assim, o Kiko fez a melodia e eu fiz a letra adaptada de um oriqui, né? Então, por isso o Mbé é ser, é existir, né? Então, fala da Mãe Senhora, que é Oxum, que ela existe. A mãe existe, ela dança e a gente louva a sua dança. É um pouco nesse universo que fala a letra, né? Em Yorubá. E aí, Yorubá... né, as percussõezinhas africanas, aí obviamente vamos chamar o Thiago para tocar, que vai ter tudo, vai dar a liga absoluta. Fechou, né? Um metá-metá aí, improvisado. Fechou um metá-metá para fechar o disco, assim. Foi um pouco essa ideia, assim, de fechar com essa louvação, digamos assim. Ô Jussara, toda vez que a gente recebe um convidado aqui, a gente pede para eles escolherem uma faixa. Pode ser a que eles gostaram mais, a que representa o disco, a que mais te impactou, a que você mais tem orgulho desse material que você entrega pra gente, que é sensacional. Uma só. Ave Maria, que difícil, hein? Sofia. Ave, não consigo, gente.
Uma que represente o disco, que apresente, assim, você fala, olha, se for ouvir o disco, ouve essa aqui que eu acho que sintetiza muito do que eu quero passar pra vocês. Acho que todas fazem isso. Pode ser a primeira. Já que Virgínia vai lança engrenar, coroa. né? a pessoa ouve a primeira e ela vai querer ouvir o resto. Perfeito. Jussara, muito obrigado por conversar com a gente aqui. É uma honra. Eu e o Renan, acho que a gente já perdeu horas citando, referenciando e falando sobre você nas nossas vidas. A gente é profundamente apaixonado pelo seu trabalho. Então, muito obrigado por ceder esse tempo para conversar com a gente. E eu vou te pedir para abrir espaço aqui onde as pessoas podem ouvir esse novo álbum, onde as pessoas podem te seguir, suas redes sociais. Fique à vontade, por favor, para falar do seu trabalho. Eu acho que é isso aqui. Estou em todas as redes e o disco também está em todas as plataformas. Só chegar. Vai ter o show, né? A gente gravou o show do Que disco. legal! Vai ser dia 7, que vai ao ar no meu canal do YouTube. Então, quem tá curioso aí para ver todos aqueles samples, como é que eles vão ficar no show, tem que assistir. Perfeito. Maravilha. Muito obrigado, Jussara. Eu que agradeço, gente. A gente agradece demais. O Por Trás do Disco é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em padrim.com.br para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Esse podcast foi editado por Nick Silva.